pensa, né? Boa tarde a todos. Peço desculpas pela minha voz, estou sem microfone ainda. Peço licença também ao pessoal de qualidade para falar um pouquinho aqui sobre a área de expertise deles. Mas eu queria passar para vocês um pouquinho do que a gente aprendeu trabalhando junto nos últimos meses, tá? Então, o subtítulo é Como acabamos com o gargalo, aprendemos a trabalhar em equipe e evitamos a Terceira Guerra Mundial. Vai ficar um pouco mais claro para vocês o porquê desse subtítulo. Beleza. Então, como que tudo começou? Certo dia, a gente decidiu que iríamos trabalhar com um profissional de QA dentro do time. Ficamos felizes, né? Recebemos ele muito bem. Terminou o primeiro sprint, número de bugs 3 bilhões. Tínhamos 3 bilhões de bugs ao final do sprint. Ferrou. Número de histórias entregues 0 bilhões, o que também é conhecido como zero, tá? Resultado, os devs queriam matar o QA. O QA disse que preferia trabalhar na Síria a trabalhar no nosso time. O Buscapé ficou sem features importantes para ele. E o time com a moral mais baixa que a do Davi Luiz e do Dante na Copa do Mundo. Queria trazer qualidade ao meu projeto. E agora, quem poderá nos salvar? Pô, a gente achou que tinha encontrado a solução, que todos os nossos problemas estavam resolvidos, e a gente percebeu que não era nada disso. Então a gente fizemos uma retrospectiva, conversamos o que a gente podia fazer para melhorar essa situação. Então a gente colocou como objetivo nosso que para a próxima sprint a gente ia diminuir radicalmente o número de bugs. E a proposta para isso é que, em vez de encontrar bugs, a gente ia evitar os bugs. A gente ia fazer análise de qualidade lá no início, lá na descrição da história, para que aí sim a gente pudesse desenvolver já tendo como base o que foi definido pela área de qualidade. Então, alguns itens aqui. Especificação, por exemplo. Então, quando alguém pedia um determinado comportamento para a gente pedia exemplos. Dá um exemplo para mim. O que acontece nessa situação e nessa outra situação? A gente colocou que na nossa definition of ready, então para a história estar pronta para começar a ser desenvolvida, ela tinha que ter cenários de testes. A gente também criou uma ponte para resolver o gap de comunicação entre PO, QA e desenvolvimento. Resultado: número de bugs e retrabalho caíram mais que o Neymar quando chega no grande área, tá? Ok, então agora a gente resolvemos um problema que a gente diminuiu o número de bugs. O trabalho de qualidade parou aí? Não, não parou. A gente tinha uma série de sistemas muito antigos, e mesmo sistemas novos, a partir do momento que você entrega, ele vira legado. Então você precisa passar da manutenção nesses sistemas também. E, em geral, quando alguém fala que precisa da manutenção do sistema legado, é porque ferrou. Então, a gente foi buscar, né, na definição sobre manutenibilidade. Então, o que é isso? É a facilidade, precisão, segurança e a economia na manutenção de um sistema ou produto. Então, a gente percebeu que tornar um sistema fácil de dar manutenção era responsabilidade de qualidade também. A gente percebeu que para a gente conseguir dar manutenção, a gente precisava subir essa aplicação na nossa máquina. E tinha algumas aplicações que eram simplesmente impossíveis de subir na máquina. A gente passava 1, 2, 3 dias tentando subir na máquina. Então a gente percebeu que fazer com que o sistema subisse facilmente no ambiente de desenvolvimento também era trabalho de qualidade.
Ambientes diferentes. Você testa uma coisa no ambiente de desenvolvimento, testa uma coisa no ambiente de homologação, testa uma coisa no ambiente de produção e cada um deles dá um resultado diferente. Como que é possível isso, sendo que é a mesma aplicação? Então a gente tinha ambientes diferentes. Então a gente percebeu que também era trabalho de qualidade garantir que os ambientes todos fossem iguais. Tinha alguns sistemas que para fazer deploy era mais ou menos igual fazer um sacrifício humano e envolvia muita fé. E a gente também decidiu que deploy não deveria ser um sacrifício e que isso era um trabalho de qualidade. E cada vez que a gente ia rodar a nossa regressão, a gente tinha 50 testes, 48 falhavam. Então, qual que era o sentido de ter essa regressão? Então, também era trabalho de qualidade garantir que essa regressão tivesse algum valor para a gente. Então, a gente decidiu fazer algumas contratações de impacto. Primeiro foi o Spring Boot. A gente precisava de alguma maneira de fazer um sistema rápido, que fosse de fácil manutenção, que fosse fácil configurar na máquina, que para rodar o Tomcat no ambiente de homologação ou no ambiente de desenvolvimento não fosse um sacrifício. Então, o Spring Boot foi um cara que resolveu isso para a gente. Ele já trazia o container embedado, então era só dar run no projeto e ele já rodava sozinho. E também era muito fácil configurar no ambiente. A segunda contratação que a gente fez foi um cara chamado Gitflow. Então, fazer merge com o Gitflow é fácil, igual ganhar a Champions jogando no Real Madrid, né? É bem mais simples. Terceiro foi o projeto Lego, que a gente começou lá atrás, pensando como que a gente ia colocar isso dentro do pipeline, como que a gente ia começar a trabalhar com versionamento de código para criar servidor, como que a gente ia automatizar a criação do servidor. Então, isso também é qualidade, a criação do servidor. E por último, a pirâmide de testes, que eu vou passar com mais detalhes para vocês. Bom, a gente adotou uma série de práticas que fizeram com que o time voasse em campo. Então, Kanban, fluxo único, TDD, Definition of Ready, Definition of Done, Peer Review, Git, Spring Boot, Pipeline, testes automatizados, tudo isso fez com que a produtividade do time foi lá em cima. Porém, aconteceu algum problema aqui. A gente começou, o time de desenvolvimento começava a pegar as histórias, desenvolvia as histórias, seguindo os critérios de aceite, Definition of Done, e jogava para QA testar, ou manualmente ou automatizar. E assim foi. Chegou um momento em que a gente chegou a estar com mais de 150 histórias paradas aqui. Ou seja, a gente estava desenvolvendo muito código e esse código não tinha valor nenhum, porque ele nunca chegava em produção. Então, a gente resolveu o gargalo aqui, a gente diminuiu o retorno de trabalho daqui para cá, mas o trabalho não conseguia nem chegar aqui, porque existia um gargalo aqui. E aí o que a gente faz? A gente contrata 50 profissionais de QA, será que isso é a solução? A gente achou que não, a gente achou que dava para fazer outras coisas. Então os devs passaram a entregar rápido, mas a gente tinha só um QA para criar e manter os testes automatizados e fazer os testes exploratórios. A gente usava uma tecnologia antiga, que é o SOAP-UI. O SOAP-UI ele tinha uma série de problemas, era muito difícil a gente debugar o código dele, então quando dava algum erro, para a gente identificar o problema ali dos testes, era muito difícil, a gente perdia muito tempo com isso. O código do teste acabava ficando fora do Git.
o código de teste tinha um feedback muito precário, porque o feedback desse teste automatizado ele chegava muito, mas muito depois que o time já tinha entregue a tarefa de desenvolvimento. E o feedback do regressivo era bem tardio, porque já era lá no ambiente de homologação. Então, se vocês verem aqui, para ele chegar na homologação, era praticamente impossível. Então a gente começou a estudar algumas soluções. Uma coisa que ajudou bastante a gente foi a pirâmide de testes, né? Então, pirâmide de teste já é uma coisa hoje em dia bem batida dentro da comunidade de desenvolvimento. Basicamente ela diz que você tem que investir bastante nos testes aqui na base, tem que investir menos aqui, menos ainda aqui e bem pouco aqui. Quanto mais aqui embaixo, mais barato fica esse teste para a gente. E o feedback também é mais rápido. Tanto o unitário quanto o componente, eles estão no ambiente de desenvolvimento ainda. Então, a partir do momento que, quando a gente vai escrever a história, a gente faz a gente tem todos os cenários de teste já, esses cenários de teste são validados aqui. Então, tanto no unitário quanto no componente, a gente já valida todos os cenários. Então, a gente já sabe se a regra de negócio está funcionando ou não. Depois a gente vai partir para a camada de integração e para o exploratório. Eu vou explicar melhor. Então, unitário e o componente, eles rodam na máquina do desenvolvedor, então o feedback é muito rápido, é na hora. Esses testes executam muito rápido porque eles mocam qualquer acesso a banco de dados, qualquer acesso externo. Então ele é independente de dados, a gente não precisa se preocupar se a base de dados está preparada ou não, se eu sujei a base de dados, se eu preciso resetar a base de dados. Ele é independente de ambiente de teste. Então ele roda na minha máquina, roda na sua máquina, roda em qualquer máquina, ele é totalmente independente. E ele é independente também de disponibilidade, não preciso me preocupar se outros serviços vão estar de pé ou não, se outros serviços foram alterados, se o banco de dados está de pé ou não. E esses testes, eles servem para validar a regra de negócio. E não para validar I/O, não para validar acesso a banco de dados, não para validar acesso a serviços externos. Então, toda a validação de regras de negócio é feita nessa camada. Camada de integração. Então, quando a gente está desenvolvendo serviços, a camada de integração vai validar I/O e contrato. Então, é claro que ele vai usar alguns cenários aqui, tá? Mas bem poucos. Ele vai usar alguns cenários de teste, mas a preocupação dele aqui é validar se ele está conseguindo se conectar com o banco de dados adequadamente e se ele está conseguindo se conectar ao serviço externo, receber essa resposta e tratar ela da forma adequada. Eu coloquei interface aqui junto com integração, tá? Só para dar uma simplificada. Então aqui quando a gente fala de interface, se a gente já validou as regras de negócio lá atrás, basicamente a gente vai validar como que os comportamentos, se os comportamentos estão ok na minha interface. Também eu vou usar bem menos cenários de teste, porque já validei tudo na camada de baixo. Então sempre esse lembrete, a regra de negócio já foi validada na camada unitária e de componente. Ela não precisa ser validada aqui. Então visualizando aqui. Isso daqui eu tirei de uma apresentação bem legal do site do Martin Fowler, tem o link na apresentação. E aqui ele tenta delinear os limites de cada
de cada camada de teste, tá? Então a gente começando aqui pelo teste unitário. Então o teste unitário, ele coloca que é dentro de cada módulo, de cada classe. Então ele testa individualmente só a própria classe. Quando a gente passa para o componente, a gente já está testando como um todo, que é esse laranja aqui. Porém, a gente não acessa uma base externa, nem acessa um serviço externo. A gente vai mocar isso. Aqui é algo que gerou bastante discussão entre nós, de usar um banco de dados em memória, se vale a pena ou não. Eu, particularmente, acho que não vale a pena, tá? Eu acho que a manutenção que você vai ter que dar aqui, ela gera um custo muito grande e acaba perdendo um pouco do valor do teste. Então, em geral, a gente moca completamente essa parte. E a parte de integração, vocês podem ver que ela praticamente ignora o restante das classes. Ela só pega aqui as classes que fazem conexão com o banco. Então ele está validando só isso daqui. E aqui ele está validando só as classes que fazem acesso ao serviço externo e o serviço externo em si. E quais foram as tecnologias que a gente empregou? Para teste unitário, JUnity, Mocha, Mockito. Aqui na parte de componentes, a gente usou o Spring, JUnity e o Mockito. Na parte de integração, JUnity, REST Assured, Cucumber e o Selenium. E a gente está trabalhando em cima da nossa ferramenta proprietária para juntar tudo isso e gerar os relatórios da forma que a gente precisa. E o exploratório, que a ferramenta é as mãos e o cérebro do profissional de QA. Esses quadrantes ágeis, eles aparecem no livro Agile Testing, que é um livro muito bom, ele está nas recomendações aqui. Eles ajudaram, esse livro ajudou bastante a gente também a definir o nosso processo. Então, quais são os quadrantes aqui? Então, tecnologia e negócio. Então, aqui valida tecnologia, aqui valida o negócio. Aqui é orientado ao time e lá é orientado ao produto. E aqui ele, por exemplo, aqui em tecnologia orientada ao time, estão os testes unitários e os testes de componentes. Esses testes são automatizados. Aqui orientado ao negócio e ao time, estão os exemplos, os testes de história, protótipo, simulação. Então esses testes eles podem ser manuais ou automatizados. Aqui do lado de produto, orientado à tecnologia, estão os testes de performance, teste de carga, teste de segurança, qualquer outro teste que seja voltado a requisitos não funcionais. E aqui do lado do produto, para validar o negócio, a gente tem os testes exploratórios, os cenários, teste de usabilidade, teste de aceitação do usuário, teste AB. Então, onde está a qualidade no nosso processo? Então, evitando bugs ao longo do processo, na parte de descoberta, na usabilidade e na descoberta das personas, durante a especificação, critérios de aceite, riscos, cenários, UX, exemplos, na parte de desenvolvimento, peer review com o desenvolvedor e automatização dos testes, na parte de validação, teste exploratório, teste regressivo, teste de segurança, teste de carga, teste de resiliência. Na parte de implantação, pipeline, Git flow, infraestrutura como código, deploy, green blue, smoke test. Então lá no início,
quando a gente falou que ia fazer essas mudanças, teve gente que ficou preocupado, um certo que é a nossa aí, ficou bem preocupado, que ele achou que ele não ia ter o que fazer, sabe? Caramba, os caras vão fazer tudo, eu não vou ter o que fazer. Então a gente precisa aqui deixar clara o quanto de coisa que ele tem que fazer. E a gente que sempre deixou bem claro ao longo de todo esse processo, que assim como num time de futebol, você tem um zagueiro, tem um goleiro, então eles são os especialistas em defesa. Mas eles não são os únicos responsáveis pela defesa. Não adianta os caras lá na frente não marcarem ninguém e depois reclamarem do zagueiro. Não, a responsabilidade é de todo mundo. Aquela pessoa é só o especialista, ela é a pessoa que tem um olhar diferente, ela tem o olhar da qualidade para contribuir em cada uma dessas fases de desenvolvimento. Mas tanto o desenvolvedor, quanto o profissional de UX, quanto o PO, quanto o Scrum Master, todos eles são responsáveis pela qualidade. Então, deixar aqui algumas referências para vocês. Esse é aquele artigo do Martin Fowler, Testando Microserviços. Esse é o livro Agile Testing. Eu recomendo demais esse livro. Esse livro é espetacular. É o melhor livro sobre testes que eu já li. Esse é o livro Especificação, por exemplo. Ele também é muito legal, junto com o Bridging the Communication Gap. Os dois trabalham muito com a questão da escrita das histórias, da definição dos critérios de aceite, definition of ready, definition of done, e como que o time pode se comunicar melhor, como que o time pode conseguir compartilhar essa responsabilidade, que é fazer um software com qualidade. Esses dois são bem pequenininhos, valem muito a pena, são baratinhos. E o último, o Entrega Contínua, que também, a partir dele, eu descobri esses outros três. Então ele fala por cima sobre a questão de qualidade, mas ele deixa bem claro que todo o processo de automatização, de deploy, automatização de testes, automatização de criação de servidores, tudo que a gente automatiza, nada mais é do que buscando qualidade nesse nosso processo, tá? E a qualidade, ela não é um acessório do nosso produto, ela não é algo que você fala assim, eu vou querer isso com qualidade. Não, a qualidade ela está em tudo, ela está na forma de você pensar como você vai fazer, forma como você vai medir, a forma como você vai automatizar, como você vai fazer seu teste. A qualidade está em tudo isso, tá, gente? Então é isso. Queria passar para vocês esse case que eu considero de bastante sucesso para a gente, que a gente conseguiu resolver bastante problemas, e se vocês tiverem alguma pergunta, à vontade. Você tem alguma dúvida? Eu não, estou satisfeito. Tranquilo? Muito bom, muito interessante. Parece que eu vivi isso, cara. Do jeito que você falou. Parece que deve ter sido difícil a vida dessa pessoa, né? Eu imagino que não deve ter sido fácil. Isso aí, gente. Então, depois se vocês tiverem dúvidas, vocês me procurem, tá? Obrigado. Beleza.